Imagina duas camisetas brancas lisas, sem estampa nenhuma, penduradas lado a lado numa vitrine de shopping. Uma custa R$ 130, a outra custa R$ 1.200. Na etiqueta de composição, as duas trazem praticamente o mesmo tipo de fibra, algodão de boa qualidade, gramatura parecida, corte reto, gola redonda. No toque, no caimento, na estrutura do tecido, a diferença é muito menor do que o preço sugere. A única coisa que realmente separa essas duas peças na prática é o nome bordado na etiqueta interna e o aluguel da loja onde elas estão penduradas. Isso acontece com muito mais frequência do que a maioria das pessoas imagina, principalmente na categoria mais simples de toda a moda, a camisa básica sem estampa, sem logo visível, só com fio de algodão bem trabalhado. E é justamente esse tipo de situação que eu quero destrinchar hoje. Hoje eu vou te mostrar 5 marcas brasileiras que entregam padrão de qualidade próximo do que se espera de grife de luxo internacional por menos da metade do investimento. E vou te explicar exatamente o que olhar numa camisa básica para separar qualidade real de preço inflado pelo nome. Antes de entrar na lista, vale entender como esse mercado de básico premium está organizado hoje, porque isso ajuda a enxergar onde cada uma dessas 5 marcas se encaixa dentro da equação. Existem, de forma geral, 4 faixas de posicionamento. Fast Fashion, que fica entre R$ 30 e R$ 80, Nacional Premium, entre R$ 100 e R$ 250, Premium Internacional, entre R$ 300 e R$ 800, e o segmento de luxo minimalista, que começa em R$ 800 e pode ultrapassar R$ 2.000 sem muito esforço. O problema real está exatamente na fronteira entre a segunda e a terceira faixa. Boa parte das marcas que cobram entre R$ 400 e R$ 800 numa camiseta básica usa um tipo de algodão muito parecido em termos de fibra e gramatura, com o que fabricantes nacionais entregam por uma fração desse valor. A diferença de preço nesses casos vem majoritariamente de marketing, de narrativa de exclusividade construída em torno do nome, das lojas de bairro nobre onde a peça é vendida, e do custo de importação, não necessariamente de um algodão tecnicamente superior. Vale lembrar, inclusive, que o Brasil importa fibra de algodão pima e egípcio dos mesmos fornecedores internacionais que abastecem grife de luxo, o que reduz ainda mais essa suposta distância técnica entre peça nacional e peça importada. Antes de chegar nas 5 marcas, vale entender rapidamente o que realmente determina a qualidade de uma camisa básica, porque esse é o critério técnico que separa uma comparação séria de uma lista feita só de opinião pessoal. O primeiro fator é o tipo de fibra de algodão. Algodão convencional usa fibra mais curta, o que resulta em fio mais áspero e menos durável, enquanto algodão pima e egípcio, de fibra extra longa, produzem fio mais fino, mais macio e mais resistente. O segundo é a gramatura da malha, medida em gramas por metro quadrado, que determina se a camisa vai ficar transparente e murcha depois de poucas lavagens ou se vai manter estrutura por anos de uso. O terceiro é o tipo de tingimento, já que corante de baixa qualidade desbota rápido, criando aquele branco amarelado ou preto acinzentado característico de peça mal feita, enquanto o processo de tingimento controlado mantém cor viva por muito mais tempo. O quarto é a costura de reforço na gola e na barra, região que costuma abrir primeiro em camisa mal construída. E o quinto, pouco falado, é a torção do fio na fiação, processo que determina se a malha vai formar bolinha de fiapo, o famoso peeling, depois de pouco tempo de uso. Existe um pequeno teste que ajuda bastante a avaliar qualquer camisa básica dentro da loja antes mesmo de olhar preço ou nome de marca. Estique um pedacinho do tecido contra a luz. Se a malha deixar passar muita claridade, é sinal de gramatura baixa que vai murchar rápido. Depois, puxe levemente a gola e observe se ela volta rápido para o formato original ou se fica deformada, sinal de costura de reforço mal feita.
e passe a mão de leve na superfície do tecido, sentindo se existe uma textura levemente irregular, característica de fibra natural de qualidade, ou se a superfície é artificialmente lisa demais, sinal de mistura sintética disfarçada de algodão puro. Esses detalhes, simples de checar em menos de um minuto, revelam muito mais sobre a peça do que qualquer discurso de vendedor sobre exclusividade de grife. A primeira marca da nossa lista, e talvez a mais surpreendente para quem nunca segmentou o catálogo por linha, é a Hering. A marca ficou associada durante décadas à camiseta básica mais simples possível, mas dentro do próprio catálogo existe uma segmentação de qualidade que pouca gente conhece. A linha Pima trabalha exatamente com o algodão de fibra longa e macia que sustenta o preço de grifes como James Perse e Sunspell lá fora, marcas conhecidas justamente por vender camisa básica sem estampa por preço de peça de luxo. Enquanto uma camiseta básica da James Perse trazida para o Brasil facilmente ultrapassa a casa de R$ 700 a R$ 800 depois de frete e imposto, a linha Pima da Hering fica entre R$ 110 e R$ 160, com promoção derrubando para a faixa de 80 a 120. A linha Super Cotton, de gramatura ainda mais densa, reforça esse posicionamento, colocando a marca num patamar que muita gente ainda trata como camiseta genérica, sem saber que existe fibra bem trabalhada, escondida dentro do catálogo popular. A segunda marca é a Básico.com, ainda pouco conhecida fora de um público mais antenado, mas que segue à risca a filosofia minimalista de camisa sem logo aparente, foco total na fibra em vez de na estampa. A proposta conversa diretamente com marcas como a The Row, referência mundial em minimalismo de luxo, cuja camiseta básica costuma ultrapassar R$ 1.500 quando encontrada no Brasil. A Básico.com trabalha com algodão egípcio e peruano, mantendo essa mesma filosofia de peça limpa, numa faixa de preço que vai de R$ 150 a R$ 280, uma economia que passa facilmente de 80% frente à concorrente internacional. A terceira substituição é para quem valoriza a proposta da Loro Piana, grife italiana símbolo do chamado luxo silencioso, aquele estilo que não grita status através de logo, mas através da qualidade imperceptível do tecido para quem não entende de moda. Uma camiseta básica da Loro Piana ultrapassa facilmente R$ 2.000 no Brasil. Aqui a resposta nacional mais interessante é a Osklen, marca que construiu reputação em cima de fibra natural de qualidade, incluindo algodão orgânico certificado, sem abrir mão de caimento refinado. A camiseta básica da Osklen fica entre R$ 220 e R$ 350, uma fração pequena do valor da grife italiana, mantendo essa mesma filosofia de peça discreta que se sustenta pela qualidade do material, não pelo logo estampado no peito. A quarta substituição cobre a proposta da Fear of God Essentials, marca americana que revolucionou o conceito de básico premium dentro do streetwear, com camiseta oversized e algodão de gramatura elevada, vendida entre R$ 600 e R$ 900 no Brasil quando importada. A resposta nacional mais direta vem da Reserva, que soube captar essa proposta de básico premium com corte contemporâneo, investindo em algodão de qualidade superior e lavagem que garante durabilidade de cor e estrutura ao longo do tempo. A camiseta básica da linha mais elaborada da Reserva fica entre R$ 130 e R$ 220, entregando caimento oversized, que rivaliza de perto com a marca americana, por menos de 1/3 do investimento. E a quinta substituição é para quem gosta da proposta mais urbana de marcas como Kisubi ou a linha básica da Off-White, focada em algodão de peso elevado com pequenos detalhes de acabamento que elevam a peça além do básico comum. Aqui, a resposta nacional passa pela Elos, marca com décadas de tradição em denim e casual premium, que investe em malha densa e tingimento consistente, mantendo cor firme,
mesmo depois de muitas lavagens. A camiseta básica da Elos fica entre 160 e 240 reais, contra valores que passam de R$ 1.000 numa peça equivalente de grife internacional de streetwear premium. Vale ainda mencionar duas marcas que merecem entrar na conversa de quem tem paciência de olhar etiqueta antes de descartar a peça só pelo nome da loja. A Cotton Colors trabalha com fibra de boa qualidade numa faixa bem acessível, entre R$ 70 e R$ 110 reais. E a Individual, já conhecida por camisaria, também entrega linha de camiseta básica com gramatura elevada, entre R$ 180 e R$ 260 reais. O padrão que se repete em todos esses casos é sempre o mesmo. A indústria têxtil brasileira tem acesso ao mesmo tipo de fibra premium usada lá fora, só que o consumidor raramente associa isso à qualidade real, porque a narrativa de exclusividade das grifes de luxo é simplesmente mais forte na cabeça das pessoas do que qualquer etiqueta de composição. Se a gente organizar essas 5 marcas num ranking direto de custo-benefício, considerando fibra, gramatura e consistência de tingimento, a ordem fica assim. Em primeiro lugar, a Hering, pela combinação de fibra Pima acessível com distribuição em qualquer shopping do país. Em segundo, a Básico.com, puxada pela filosofia minimalista e pela fibra egípcia bem trabalhada. Em terceiro, a Osklen, com destaque para sustentabilidade e caimento refinado. Em quarto, a Reserva, surpreendendo pelo corte oversized, numa faixa de preço competitiva. E fechando essa lista principal, a Elos, ainda assim com nota alta, mas puxada um pouco para baixo pelo peso maior de marketing dentro do posicionamento da marca em comparação com as demais. Vale reforçar, antes de fechar essa análise, que essa comparação não significa que James Perse, The Row, Loro Piana, Fear of God Essentials e Off-White sejam marcas ruins. Elas não são. Existe sim controle de qualidade internacional rigoroso e, em determinadas linhas específicas, consistência genuinamente superior ao que se encontra no mercado nacional. O que essa análise mostra é que, na média geral do catálogo, a diferença de fibra e construção frente às 5 marcas brasileiras que apresentamos aqui é muito menor do que a diferença de preço sugere. Em boa parte dos casos, você está pagando pelo logo, pela loja onde a peça é vendida e pela narrativa construída em torno da marca, não necessariamente por uma camisa básica proporcionalmente melhor. Isso nos leva à pergunta mais importante dessa conversa toda: quando realmente vale a pena pagar pela marca famosa? A resposta honesta é que vale a pena quando você valoriza especificamente aquilo que o nome representa, seja status, seja consistência internacional garantida em toda peça do catálogo sem exceção. Mas se o seu critério de decisão é puramente durabilidade, caimento e fibra de qualidade para o uso do dia a dia, sem esse peso simbólico anexado, as 5 marcas brasileiras que apresentamos aqui entregam na prática uma proposta técnica muito próxima, por menos da metade do investimento. Se a gente resumir tudo isso numa comparação direta para o seu bolso, no lugar da James Perse e da Sunspell, considere a Hering. No lugar da The Row, considere a Basico.com. No lugar da Loro Piana, considere a Osklen. No lugar da Fear of God Essentials, considere a Reserva. E no lugar da Xub e da linha básica da Off-White, considere a Elos. Em todos os 5 casos, a economia fica entre 50% e mais de 80%, sem sacrificar de forma significativa aquilo que realmente importa numa camisa básica, tipo de fibra, gramatura da malha, consistência de tingimento e costura de reforço que sustenta a peça por muito mais tempo de uso. Se esse levantamento te ajudou a enxergar de forma diferente o mercado nacional de básicos, comenta aqui embaixo qual dessas 5 marcas você já usou ou se você tem alguma outra marca brasileira que merecia entrar nessa lista. E já deixo aqui embaixo os links das marcas que eu citei para quem quiser dar uma olhada com calma e, de quebra, apoiar esse canal. A próxima investigação já está em produção.
E o próximo assunto deve trazer ainda mais comparação real para o consumidor brasileiro que quer parar de pagar caro só pelo nome estampado na etiqueta. Nos vemos lá!